Olá, bem-vindo ao canal Somaê. Vamos a mais uma sequência de questões de geometria envolvendo áreas. Então, olha só. A primeira questão eu botei assim, ó. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos na hipotenusa valem 2 cm e 8 cm. Calcule a área desse triângulo. Solução. Então, antes de partir para a solução, já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da solução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? E se inscrever também, tá? Então isso vai ficar da seguinte maneira, olha só. Minha primeira ideia, eu pensei assim, ó. Sabendo que cateto ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Isso daqui é uma das relações métricas no triângulo retângulo, tá legal? Então, cateto ao quadrado é igual a projeção dele, né, na hipotenusa, multiplicado pela hipotenusa, tá? Aí, vamos achar os catetos. Então tá aqui, ó. Eu esbocei um triângulo retângulo, beleza? Aqui tá um ângulo de 90, né? Esse lado aqui é a hipotenusa. Aí, essa projeção aqui, ó, é a projeção desse cateto. E essa projeção aqui é a projeção deste cateto. Tá legal? Tranquilo? E aí ele fala que uma projeção vale 2 e a outra projeção vale 8. Então, repare que a hipotenusa vai ser o somatório dessas projeções. Então, a hipotenusa ela vai ser 2 mais 8, que vai dar 10. Então, esta projeção vale 2, esta projeção vale 8 e a hipotenusa vale 10. Tá legal? Repara que aqui está um ângulo de 90. Então, eu posso afirmar que aqui é base e aqui é altura. Tá legal? Porque a altura com a base, elas são perpendiculares, né? Então, aqui eu vou chamar de base e aqui eu vou chamar de altura. Eu tendo a base e tendo a altura, eu consigo achar a área desse triângulo retângulo, tá? Então, vamos nessa, olha só. O A vai ser esse cateto ao quadrado, vai ser igual a essa projeção multiplicado pela sua hipotenusa, que é o que está aqui, ó. Cateto ao quadrado, que é igual a sua projeção multiplicado pela hipotenusa. Agora, nesse caso aqui, ó, vai ser esse cateto ao quadrado multiplicado pela sua projeção, que é igual, né, a sua projeção multiplicado pela hipotenusa, tá legal? Então, tá aqui, ó, cateto ao quadrado, que é igual a sua projeção multiplicado pela hipotenusa, beleza? Então, isso vai ficar. Esse expoente passa para o outro lado como raiz quadrada, né? Então, fica a raiz quadrada de 2, ó, 2 vezes o 10. Eu vou representar em fatores, então o 10 é o mesmo que 2 vezes 5, tá legal? Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes 5. Aí, isso vai ficar raiz quadrada. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Vou pegar esse radical, vou distribuir para esses dois termos, para esses dois fatores aqui, ó. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, isso dá 2, porque a gente corta o radical com o expoente. Tá legal? Então, isso vai dar 2. Então, o A é igual a 2 vezes raiz quadrada de 5. Beleza? Agora, vamos achar o cateto B. Então, aqui, ó. 8 ao quadrado, que é igual... B ao quadrado, que é igual a 8 vezes 10. Então, vou pegar isso daqui e vou jogar para o outro lado como raiz quadrada. Então, B vai ser igual a raiz quadrada. O 8 eu vou representar em potência. 2 ao cubo vezes o 10, que eu vou representar na forma de fatores, né? Que é 2 vezes 5. Então, B é igual a raiz quadrada. Ó. Multiplicação de bases iguais. Eu repito a base e somos expoente. Lembrando aqui que o expoente é 1, né? Quando não aparece é 1. Então, vai ficar 3 mais 1, que vai dar 4. Então, fica a raiz quadrada de 2 elevado à quarta vezes 5. Então, B é igual a raiz quadrada. Esse 2 elevado à quarta, como o índice aqui é 2, então vou desmembrá-lo como 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado, que é o que está aqui, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Tá legal? E vezes 5. Agora eu vou pegar esse radical, vou distribuir para os três fatores. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Repara que o índice é igual ao expoente, então posso cancelar o radical com o expoente. Mesma coisa aqui, ó. Posso cancelar o radical com o expoente. Então, aqui vai ficar apenas 2, 2. E aqui eu repito, raiz quadrada de 5. Beleza? Então, B é igual a 2 vezes 2 dá 4. Então, fica 4 vezes raiz quadrada de 5. Beleza? Então, um cateto vale 2 raiz quadrada de 5 e o outro cateto vale 4 raiz quadrada de 5. Aí eu botei assim, ó. Sabendo que os catetos são base e altura, vamos achar
a área. Então, olha só, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido para 2. Essa base vai ser o cateto A e essa altura vai ser o cateto B. Substituindo, isso vai ficar assim, ó. A área que é igual o cateto 2 vezes raiz quadrada de 5 vezes o outro cateto, que é 4 vezes raiz quadrada de 5. Aí isso dividido para 2. Tá legal? Então aqui, olha só. Repara que eu tenho 2 vezes 4 dá 8. E raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, isso dá 5. Por que dá 5? Aqui, ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Repara que os índices são iguais. Então, repito o radical e multiplico os radicandos. 5 vezes 5, isso dá raiz quadrada de 5, de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, beleza? Então, por isso que quando eu faço raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, isso dá 5. Aí, 8 vezes 5 dá 40. 40 dividido para 2 dá 20. Então, a área é 20 centímetros ao quadrado. Tranquilo? Aí, questão 2. Olha só. Eu botei assim, ó. Determine a área de um triângulo de lados 6 centímetros, 10 centímetros e 12 centímetros. Solução. Então, tá aqui. Estou esboçando um triângulo, olha só. Esse lado vale 6 centímetros, esse lado vale 10 centímetros e este lado vale 12 centímetros. Aí, eu botei assim, ó. Vamos achar o semiperímetro. Então, o que é o semiperímetro? É a soma dos lados, sendo que dividido por 2, que tem que ser a metade, né? Tranquilo? Então, tá aqui, ó, o semiperímetro, que é igual a 6 mais 10 mais 12, a isso dividido para 2. 6 mais 10 mais 12, isso vai dar 28. 28 dividido para 2, dá 14. Então, o perímetro vale 28 e o semiperímetro vale 14, beleza? Aí, minha segunda ideia, eu botei assim, ó. Vamos achar a área do triângulo pela fórmula de Heron. Então, a área pela fórmula de Heron é da seguinte maneira, olha só. A área que é igual a raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. Tá legal? Aí, sabendo que o semiperímetro vale 14, um lado A vale 6, um lado B vale 10 e o lado C vale 12. Substituindo, a área que é igual a raiz quadrada, ó, 14 vezes 14 menos 6, que tá aqui, ó, 14 menos 10, que tá aqui, e 14 menos 12, que é o que tá aqui, tá legal? A área que é igual a raiz quadrada, 14, eu repito, 14 menos 6 dá 8, 14 menos 10 dá 4, e 14 menos 2 dá 2, tranquilo? Repare que 4 vezes 2 dá 8, é o que tá aqui, ó. Então, a área é igual a raiz quadrada de 14 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 8 ao quadrado, tá? Então, fica a área que é igual a raiz quadrada de 14 vezes 8 ao quadrado. Posso pegar esse radical e distribuir para esses dois. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 14 vezes raiz quadrada de 8. Aqui, eu posso cortar o radical com o expoente, porque o índice é igual ao expoente, né? Ficando apenas o 8. Então, a área que é igual a raiz quadrada de 14 vezes 8, tá aqui, ó, 8 vezes raiz quadrada de 14. Beleza? Tranquilo? Terceira questão. Na terceira questão, eu botei assim, olha só. Determine a área de um triângulo no qual dois lados medem 16 e 10 centímetros. E o ângulo por eles formado vale 150. Solução. Então, tá aqui, ó. Estou esboçando esse triângulo, né? Então, aqui eu tenho um triângulo, beleza? Esse lado vale 10 centímetros e este lado vale 16 centímetros. Aí, o ângulo formado por esses dois lados vale 150 graus. Tranquilo? Então, eu vou usar a seguinte fórmula, só. A área, que é igual a meio, vezes um lado multiplicado pelo outro, vezes o seno do ângulo formado por eles. Tranquilo? Então, isso vai ficar a área que é igual a meio vezes 10 vezes 16 vezes o seno de 150 graus. Ó, 1 que multiplica 10 que multiplica 16, isso vai dar 160. Aí fica 160 dividido para 2, vezes o seno de 150. Aí eu botei assim, ó. Vamos achar o seno de 150? Então, para isso, eu vou usar o círculo trigonométrico. Aqui, ó, o círculo trigonométrico, né? Aqui seria a origem, né? Porque os ângulos positivos, eles vão no sentido anti-horário, tá legal? Então, 0, aí 90, beleza? Aí mais 90 vai dar 180, 180 mais 90 dá 270, 270 mais 90 dá 360. Aí lembra daquela história? Seno é sem sono, então o seno anda aqui, ó.
ele vai do 90 até o 270, tá legal? Ele anda nessa linha aqui perpendicular, tranquilo? Aí o que acontece? O ângulo de 150, ele está entre 90 e 180. Confere comigo? Então o ângulo de 150 ele está por aqui, ó. Beleza? Aí esse ponto aqui, ó, ele é simétrico a esse ponto aqui. Tá vendo? Eles estão na mesma altura. Aí o que isso quer dizer? Que esse arco daqui é o mesmo arco desse. Então eu achando esse arco, eu consigo achar esse arco no primeiro quadrante. Tá legal? Tranquilo? Outra coisa também. Repara o seguinte. Que, ó, se eu pensando no plano cartesiano, no eixo das ordenadas, é que da origem para cima é positivo, não é? E da origem para baixo é negativo. Como o seno anda nessa vertical aqui, então como daqui para cima é positivo, então esses dois quadrantes também têm que ser positivos, porque eles estão relacionados com a parte positiva. Agora no plano cartesiano, no eixo das ordenadas, essa parte daqui para baixo é negativa, né? Da origem para baixo é negativa. Então, esses dois quadrantes aqui têm que ser negativos, porque eles estão relacionados com essa parte negativa. Tudo bem? Então, primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro quadrante negativo e quarto quadrante negativo. Aí vamos nessa, olha só. Eu sei que aqui vai do 0 até o 180. E aqui vai do 0 até o 150. Então, para achar esse arco, basta a gente fazer a diferença de 180 graus menos 150 graus. Aí isso vai dar 30 graus. Então, esse arco aqui ele mede 30 graus, que é o mesmo arco desse, né? Porque esses dois pontos são simétricos. Então, esse arco aqui, ó, ele vai do 0 até o 30. Então, podemos afirmar o seguinte, que o seno de 150 graus é igual ao seno de 30, porque eles possuem o mesmo arco. Foi? Então, o seno de 150 graus vai ser igual, substituindo o seno de 30 por meio. Então, o seno de 150 graus é igual a meio. Tá legal? Tranquilo? Aí, vamos nessa. Voltando para a questão, então. Olha só. Então, a área vai ser igual a 160 dividido para 2 vezes o seno de 150 graus. 160 dividido para 2 vale 80. Seno de 150 graus vale meio. Agora, multiplicando, ó, 80 vezes 1 dá 80 sobre 2, né? 80 dividido para 2 dá 40. Então, tá aí. A área vale 40. Beleza? Agora, a quarta questão. Na quarta questão, eu botei assim, ó. Em um triângulo isósceles de perímetro 72 centímetros, dos lados iguais e a base são proporcionais a 13 e 10. Calcule a área desse triângulo. Solução. Vamos lá. Olha só. Minha primeira ideia, eu botei assim, ó. Em um triângulo isósceles de perímetro 72 centímetros. Então aqui eu estou esboçando o triângulo. Eu não sei quanto que vale esse lado, esse lado e esse lado. Então, como ele é isósceles, eu sei que este lado é igual a esse. Então, se eu chamar esse lado de A, esse daqui também tem que ser A. E a base eu estou chamando de B, tá legal? Então, esse lado vale A, esse lado vale A e esse lado vale B. Tudo bem? Aí ele fala que o perímetro é igual a 72. Então, mas o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, A mais B é igual a 72. Somando aqui, ó, A mais A, isso vai dar 2A. Então, 2A mais B igual a 72. Então, eu tenho uma equação em função de A e B. Tá legal? Aí, minha segunda ideia, eu botei assim, ó. Dos lados iguais e a base são proporcionais a 13 e 10. O que isso quer dizer? Olha só. Eu vou escolher um lado, né? Os lados iguais, então é o A e a base é B. Então, olha só. A vai estar para 13, assim como B vai estar para 10. Aí isso vai gerar uma razão de proporcionalidade, que eu estou chamando de K. Tranquilo? Então, repara aqui, ó, que A dividido para 13, o quociente é K. B dividido para 10, o quociente é K. Então, eu posso dizer o seguinte, que A sobre 13 é igual a K, e B sobre 10 é igual a K. Agora, eu vou colocar o A em função de K e vou colocar o B em função de K. Então, esse 13 que está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, A é igual a 13K. Esse 10 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, B é igual a 10K. Tá legal? Então, tá aqui A em função de K e B em função de K. Tranquilo? Aí, minha terceira ideia. Na equação 2A mais B igual a 72, vamos substituir A por 13K
foi o que a gente achou aqui, ó. E B por 10K, foi o que a gente achou aqui, ó. Com isso, a gente consegue achar o valor de K, tá legal? Então tá aqui a equação, ó. 2A mais B, que é igual a 72. Aí vai ficar 2 vezes 13K, que esse A vai ser substituído por 13K, mais B, que vai ser substituído por 10K, é igual a 72. Resolva a multiplicação. 2 vezes 13K, 26K. 26K mais 10K, que é igual a 72. Somando aqui, ó. Isso vai dar 36K, né? Que é igual a 72. Tá multiplicando, vai para lá dividindo. K é igual a 72 dividido por 36, que é igual a 2. Tá legal? Então tá aqui, ó. A razão de proporcionalidade, ela vale 2. Sabendo a razão de proporcionalidade que vale 2, a gente consegue achar o lado A e o lado B. Beleza? Então essa é a minha quarta ideia. A minha quarta ideia, eu coloquei assim, ó. Sabendo o valor de K, podemos achar A e B. Então tá aqui, ó. A que é igual a 13K, A vai ser igual a 13 vezes 2, né? Porque é 13 vezes K, então fica 13 vezes 2. A é igual a 26. 13 vezes 2 dá 26. B é igual a 10 vezes K. B é igual a 10 vezes 2, né? O K vale 2, então substituindo por 2. B é igual a 20, porque 10 vezes 2 dá 20. Aí depois eu penso assim, ó. No triângulo, vamos achar a altura relativa à base. Então aqui, ó. Sabendo que a área de qualquer triângulo, ela é base vezes altura dividido por 2, né? Então, eu tendo essa altura aqui, ó, relativa à base, a gente consegue achar a área desse triângulo. Aí vamos lá, substituindo. Aqui era A, aqui é A, né? Aí o A vale 26, então aqui fica 26, 26. A base, que era B, vale 20. Aí o que acontece? Esse é um triângulo isósceles. Então, a altura relativa à base, ela também é mediatriz. Beleza? Por ser altura, né, com a base, ela é perpendicular, forma um ângulo de 90. E nesse ponto de encontro aqui com a base, ela vai pegar essa base e vai dividi-la em duas partes iguais. Como essa base toda vale 20, então cada parte tem que valer 10. Beleza? Esse pedacinho aqui vale 10 e esse pedacinho vale 10. Aí eu quero que tu preste atenção nesse triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só. Aqui, ó, altura, aqui 26 e aqui 10. Repara que aqui é o ângulo de 90, né? Então, o lado oposto é a hipotenusa. Essa hipotenusa vale 26 e esse cateto vale 10. Repara que 26 é a mesma coisa que 13 vezes 2. Repara que 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Então, olha só. 13, 5. Então, essa altura aqui, ela vale 12. Mas sendo que, repara que esse 13 está multiplicado por 2 e esse 5 está multiplicado por 2. Então, essa altura também tem que ser multiplicada por 2. Aí a altura fica 12 vezes 2, que vai dar 24. É um triângulo pitagórico, tá legal? Que é 13, 12 e 5. Tudo bem? Tranquilo? Mas o que acontece? Se tu não sabe isso, o que tu faz? Tu pega esse triângulo retângulo, beleza? Sabendo que aqui é hipotenusa, aqui é cateto, aplica o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tudo bem? Resolvendo isso daqui, tu vai chegar na altura que é igual a 24, tá? Aí com isso a gente consegue achar a área desse triângulo. Aí botei assim, ó. Vamos achar a área, né? Então a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então a área vai ser igual. Base vale 20, a altura vale 24. Então fica 20 vezes 24 dividido por 2. 20 vezes 24 dá 480. Aí 480 dividido por 2 dá 240. Então tá aí. A área do triângulo vale 240. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.